Brasil protagonizou a adoção de medidas em prol dos refugiados. Foi o primeiro país do Conesul a adotar uma legislação específica para aquelas pessoas que, por ideologias políticas, religiosas e sociais, sofrem perseguição e precisam deixar a sua terra natal em busca de sobrevivência. O repórter Justiça desta semana mostra a difícil realidade de quem precisa recomeçar a vida em uma nação completamente diferente. No país, são mais de 4.300 refugiados de 75 nações, reconhecidos pelo governo. Instituições nacionais e internacionais desempenham um papel imprescindível para garantir os direitos humanos desses estrangeiros. Não é de hoje que, por questões políticas, religiosas, sociais, culturais, pessoas se espalham pelo mundo e abrem mão de histórias de vida e de luta. Não é uma opção, mas uma necessidade deixar o país de origem em busca de proteção internacional em outra nação. E, de repente, uma mudança inesperada e inevitável para a manutenção da própria integridade física. Sabe-se que desde a Grécia Antiga existe esse tipo de deslocamento, o chamado refúgio. Ao longo da história, guerras, revoluções, o fortalecimento político ou religioso provocaram conflitos e a fuga individual ou em massa. O refúgio ganhou força e visibilidade em 1951 durante a Convenção de Genebra. Na ocasião, determinou-se que toda pessoa que enfrenta perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política é um refugiado. São cidadãos fora do seu país de origem e que não podem regressar. Atualmente, 192 países membros das Nações Unidas participam da Convenção. O Brasil teve um papel de liderança na proteção internacional dos refugiados. Há uma relação direta entre países onde existem conflitos, ou seja, países que originam solicitantes de refúgio e países que abrigam esses refugiados, né? Geralmente, se você olha as grandes populações de refugiados no mundo, elas estão próximas de áreas de conflito, né? Então, o Brasil, por estar, de certa maneira, distante desses grandes conflitos globais, apesar de nós termos alguns conflitos aqui na região também, isso talvez explique a pequena população de refugiados que existe no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, é um país que é visto de uma maneira positiva, é um país que tem uma história cultural fruto de um processo migratório muito intenso. Quer dizer, a própria cultura brasileira é resultado de uma mistura de diferentes culturas, né, que migraram para o país durante muitos anos. E esse protagonismo que o Brasil tem hoje também maior no cenário internacional dá maior visibilidade ao país. Em 1960, foi o primeiro país do Conesul a ratificar a Convenção do Estatuto dos Refugiados. Foi ainda um dos primeiros integrantes do Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Mas é preciso esclarecer: refúgio é diferente de asilo, embora muito parecidos, juridicamente apresentam uma pequena e significativa diferença. Asilo e refúgio têm um passado histórico comum, eles têm uma história muito parecida, vêm de institutos muito parecidos. Mas o asilo ele é concedido a indivíduos que sofram alguma perseguição individual. O indivíduo que sofreu alguma perseguição em razão de sua raça, em razão de sua religião, por razões políticas, mas uma perseguição individual. O refúgio é concedido àqueles que se encaixem dentro de um grupo que sofra tais perseguições. No Brasil, o refugiado não tem direitos políticos nem obrigações militares, mas pode desfrutar de condições semelhantes a que os brasileiros têm para se integrar e construir a sua vida no país. O acesso à assistência médica, educação e trabalho são algumas das garantias, além de recursos para cobrir as despesas básicas por um período inicial de 6 meses. Com base nessa definição, que é muito clara e também muito abrangente, os países buscam garantir a essas pessoas aquela proteção que elas perderam no seu estado de origem. Nesse sentido, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem um importante papel de supervisão e apoio técnico ao governo brasileiro.
O Acnur é a agência da ONU especializada para refugiados e visa garantir o cumprimento da Convenção e a integridade dos refugiados. Mas o Acnur também trabalha muito proximamente do governo federal e do poder público como um todo, da sociedade civil, auxiliando na elaboração das políticas públicas, auxiliando na análise dos casos que são apresentados. O Acnur traz informações para o comitê, para que esse comitê possa tomar decisões mais bem informadas sobre os casos. Como está presente em mais de 100 países, o Acnur consegue oferecer suporte ao governo. Ele ocorre de várias formas, seja na busca por informações sobre os episódios que envolveram os estrangeiros que vivem aqui, seja na obtenção de recursos da comunidade internacional para garantir a assistência a essas pessoas. O Acnur traz esses recursos da comunidade internacional, que são doados ao Acnur e que são alocados em projetos no Brasil, exatamente para prestar uma assistência financeira emergencial, uma assistência humanitária emergencial, tanto financeira, como também por meio de serviços que são prestados por essa outra parte do triângulo, que é a sociedade civil. Quer dizer, o Acnur, na prática, trabalha por meio de ONGs e outras instituições da sociedade civil que, na ponta, prestam assistência aos refugiados. E, como você bem falou, essa assistência ela se dá de diferentes maneiras. Ela pode ser desde uma assistência financeira, emergencial, que varia de acordo com a necessidade daquela família ou daquele indivíduo, como também serviços de acompanhamento psicossocial, aulas de português para aqueles que não dominam o idioma. Existem parcerias locais que essas instituições implementam e que permitem cursos profissionalizantes, ajuda em recolocação no mercado. Quer dizer, existem várias ações que são adotadas para facilitar a integração dessa pessoa que chega numa situação bastante vulnerável à sociedade brasileira. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas é oferecido um pacote ali de serviços e de ações que vão sendo aplicadas de acordo com a necessidade. Atualmente, a maioria dos refugiados que vivem no Brasil está aqui em consequência de situações de guerra, de conflitos armados entre países ou internos que geram a violação dos direitos humanos. O refúgio não caracteriza de nenhuma maneira uma infração. Muito pelo contrário, quer dizer, essas pessoas originalmente são vítimas de como nós explicamos, de alguma violação dos seus direitos humanos ou de algum tipo de perseguição. Quer dizer, a pessoa ela não escolhe ser refugiada, né? O refúgio é uma última cartada, uma última saída que a pessoa toma realmente para poder salvar, muitas vezes, sua própria vida, né? Não é fácil ser refugiado e é uma decisão muito difícil de tomar, deixar o seu país e tentar reconstruir a sua vida em outro país em condições de extrema vulnerabilidade. Então, é importante ressaltar desde o princípio que o refugiado não é um fugitivo, não é um criminoso, pelo contrário, ele é vítima de uma situação que o leva a essa condição de refugiado. A seguir, como vivem e o que muda na vida de quem precisa se refugiar em outro país, as garantias e o direito internacional a esses estrangeiros. A gente volta em instantes.